funcionando o áudio para ela, viu? Se você Tá não tá ouvindo. funcionando. Tá, então a gente vai. Anésia, você está por aí? Se você está ouvindo a gente vai dar início, mas eu queria saber se você está ouvindo. Carlos, se for. Ó, é a Anésia que você tá perguntando, é eu, que pra mim tá bem. É, Anésia mesmo. É você. Acho que você está conseguindo ver direitinho. Eu não sei se ela está, se ela tá longe do telefone ou se está sem internet. Pois É é. porque com ela, se ela tiver aí, eu começo, só para ter certeza que ela tá aí, pra gente começar ou não. Então vamos aguardar ela Deixa eu ver aqui. responder. Pra mim tá funcionando Vamos, bem. tá. Eu vou mandar mensagem aqui pra ela, aqui pra ver se Ok. ela, Ok. se ela tá online. Ah, ela tá ouvindo sim. O seu microfone tá mudo. É, então, a gente vai dar início então a nosso acompanhamento. Eu acho que hoje talvez a gente não vai ter problema com o link. Eu estou utilizando uma outra conta aqui institucional. Vamos ver se vai ter limite de tempo ou não, mas se tiver, a gente dá um jeito igual outra vez, mas dessa vez sem demorar muito. Hoje a internet está melhor. Tá meio chuvoso, mas hoje, graças a Deus, a internet está boa. A gente vai começar então rezando o Pai Nosso, né? Ave Maria, e aí a gente vai dar início então a nosso acompanhamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e da na hora nossa de nossa morte. morte. Em Amém. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, vamos começar. Esse é o nosso terceiro acompanhamento, é o terceiro online e o segundo presencial. Na semana passada, a gente falou, então, da necessidade dessa devoção, né? Porque a gente está realizando, então, a consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. E o São Luís vai tratar essa nossa consideração como a devoção mais perfeita, né? Então, no encontro passado, a gente falou, então, que Deus, em sua onipotência, não teria necessidade alguma de utilizar de Nossa Senhora para poder salvar a humanidade. Ele é poderoso, potente, onisciente, ninguém se compara a ele, mas ele quis utilizar de Nossa Senhora, né? Ele encheu ela de graça pelos seus próprios méritos, então ele fez ela imaculada, ele a fez imaculada, né? Nossa Senhora então ficou consagrada então como a cheia de graça, a imaculada, a esposa do Espírito Santo e a mãe de Deus, né? A gente falou também sobre a pequenez de Nossa Senhora, que ela se faz pequena, se faz pobre, se faz humilde, né? E Deus não necessita dela, ele é independente, né? Mas ele, para se glorificar mais, né? Ele se utiliza dos pequenos. Nosso Deus, ele é humilde. A maior glória dele reside nos pequenos, nos pobres. E aí ele então utiliza de Nossa Senhora como perfeita e total independência. Então ele se torna dependente para consagrar-se independente. Parece que eu falo assim, parece que tem uma causa e consequência, mas
ele nos demonstra que ele é realmente independente e suficiente de si mesmo quando ele põe, então, nos braços de uma mulher, né? De uma criatura. Ele se torna uma criança, ele se torna dependente, né? Dos cuidados de uma mãe, de um pai, de uma família. Então, ele utilizou de Nossa Senhora para a encarnação de Jesus Cristo, né? E dessa mesma forma, ele utiliza Nossa Senhora para gerar Cristo em nós, mas também para nos santificar, a santificação das almas. A gente falou disso. Nossa Senhora, então, é a medianeira de todas as graças, porque ela já possui todas essas graças que foram dadas para ela. Não existe nenhuma outra graça que a gente precise, que Nossa Senhora já não tenha. Ela é o perfeito vaso, ela é o perfeito tesouro de Deus. Ela é a tesoureira do nosso Senhor, né? Ela que consegue, então, tá contendo Deus, né? O Deus que nem os céus podem conter, Nossa Senhora conteve ele no seu ventre, né? Nossa Senhora, então, é o novo jardim do Éden, né? E da mesma forma, ela quer fazer, né? Pela vontade de Deus, esse novo jardim em nós, né? Fazer uma casa em nós para que Deus possa habitar mais perfeitamente, né? Como assim, nela habitou. A gente falou, então, que a gente tem a necessidade de ter Nossa Senhora, como na ordem natural, uma mãe gera um filho, o seu corpo e sua cabeça não gera somente a cabeça. A gente fala isso porque Jesus Cristo, ele como a igreja, né, forma o corpo místico. Jesus é a cabeça e a igreja, que somos nós, formamos o corpo. Então, espiritualmente falando, Nossa Senhora também dá a luz para a gente, né? Dá a luz esse corpo de Deus, né? De Jesus Cristo, que também nós vamos fazer parte, né? E ele utilizou de Nossa Senhora, né, a mais pequena das servas, e exaltou ela como a rainha dos céus. Então, Deus faz, então, nesse momento, Nossa Senhora como uma rainha de nós mesmos, né? Porque ele nos salvou e tudo mais, né? E lá em Lucas capítulo 17, ele vai falar que, capítulo 17, versículo 21, ele vai falar que o reino de Deus está dentro de nós, né? Dentro de vós, aqui está escrito aqui dentro de vós, mas é dentro da gente, né? Então, se o reino de Deus está dentro de nós, Nossa Senhora, que é a rainha do universo, nossa rainha, ela também é a rainha desse reino que está dentro de nós, é a rainha dos nossos corações. Nessa semana agora, a gente então leu bastante sobre os fundamentos dessa devoção, né? Que é o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. A gente viu porque a gente precisa dessa devoção para a gente se unir mais perfeitamente com Deus. Deus utiliza de Nossa Senhora para reinar na gente, para mais se glorificar. É o jeito que a gente consegue chegar a Jesus Cristo. Mas agora, São Luís vai pôr a base, né? Ele vai falar para a gente de 5 verdades, né? De 5 verdades sobre a devoção que ele vai ensinar para a gente, que ele está ensinando, né? Ao longo desses dias. Então, a primeira verdade vai falar que Jesus Cristo é o fim último de todas as nossas devoções, né? Jesus Cristo é a plenitude de tudo, da divindade, das graças, das virtudes, das perfeições, né? Jesus é a nossa rocha firme, né? A gente, com Deus, tudo pode, né? Sem Ele, a gente não pode nada, né? A gente constrói em areia. Se a gente não está fixado em Cristo, a gente desaba, a gente afunda, a gente se perde. E aí, lá no parágrafo 62, vai falar assim que, portanto, o fato de estabelecermos a sólida devoção à Santíssima Virgem, né, que a gente está fazendo aqui agora, né, não visa senão tornar mais perfeita a devoção a Jesus Cristo, como também a dar um meio mais fácil e seguro para encontrar Jesus. E agora o ponto que eu queria falar para vocês. Se a devoção à Santíssima Virgem nos distanciasse de Jesus Cristo, seria necessário rejeitá-la como ilusão do diabo. Todavia, muito pelo contrário, como já tive a ocasião de mostrar e ainda o farei adiante, essa devoção não nos é necessária senão para encontrar Jesus Cristo de modo perfeito, amá-lo com ternura e servi-lo com fidelidade. Então, se essa devoção que a gente tem por Nossa Senhora, né, não somente essa, mas
não somente essa, mas as outras que a gente realiza, né? Nos distanciar de Deus, a gente teria que rejeitar como ilusão do demônio. Mas a gente vê que não é esse o caso. Nossa Senhora quer nos levar a Jesus Cristo, né? Ela sempre leva, ela não quer Jesus Cristo para ela. Ela nos entrega a Jesus Cristo e fala para a gente pegar e fazer tudo que Ele nos pedir, tudo que Ele nos mandar. E aí, tem muita gente que às vezes vai falar assim, que a gente está louvando Nossa Senhora demais e tudo mais, porque isso, Deus que merece tudo, Ele realmente merece, né? Mas Deus, Ele é humilde, Ele quis utilizar de Nossa Senhora. E aí, isso que a gente chama de escrúpulo, né? Às vezes a gente fala assim, vamos parar de louvar Nossa Senhora e louvar só a Deus, né? Fazer igual os protestantes falam, né? Nesse caso aqui específico, mas não somente protestante, tem católico também, né? Que fala assim, não, eu não tenho necessidade de Nossa Senhora, eu falo diretamente com Deus, né? Como se fosse assim, né? Se fosse o jeito mais humilde de se fazer. Mas aí o livro vai falar assim, né? Lá no capítulo 64, né? Deixa eu pegar aqui. Ó meu doce Jesus, essas pessoas estão imbuídas de vosso espírito, estão vos agradando ao agir assim? Significa agradar-vos o não fazer todo o esforço possível para agradar vossa mãe, com medo de vos desagradar? A devoção à vossa Santa Mãe pede a devoção a vós? Por acaso ela atribuiu a si mesma a honra que lhe é prestada? Por acaso ela formou um grupo à parte? Por acaso ela é uma estranha que não tem ligação alguma convosco? Dar-se-á a ela e amá-la implicam necessariamente separar-se ou distanciar-se de vosso amor? Aqui está uma resposta, né? Para as pessoas que têm escrúpulo. Que quando a gente louva Nossa Senhora, a gente não necessariamente se distancia de Deus, pelo contrário, né? A gente se aproxima dele, né? O parágrafo 65, né? Vai falar assim, né? Que São Luís está pedindo parte dos sentimentos que Jesus tem de reconhecimento, estima e respeito por sua mãe, a fim de que ele ame ele e glorifique mais, né? Glorifique mais Jesus, né? Imitando, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso vem muito do protestantismo, né? Dispensar Nossa Senhora, não tem necessidade dela, né? E às vezes, se a gente não estiver preparado, a gente recebe o joio vai crescendo junto com o trigo, né? Às vezes a gente fica indiferente, né? E a gente vê que o caso não é esse, né? Ao longo desse percurso que a gente está fazendo, a gente vê cada vez mais que a devoção à Nossa Senhora só leva a Deus, né? E aí, quando a gente tenta agradar ela, a gente agrada a Deus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se a gente se acostumar a esse desprezo por Nossa Senhora, a gente acaba gelado, coração gelado, e acaba, por assim dizer, né, se afastando também de Jesus, né? Jesus, ele amou sua mãe, né? Muitas vezes as pessoas desprezam ele, né? Desprezam ela, na verdade, e desprezam Nossa Senhora, e não se dão conta, né? Que assim, só olhando na Bíblia a gente vê que Jesus, ele não faz outra coisa ali a não ser obedecer os mandamentos. E o quarto mandamento é é honrar pai e mãe. E aí Jesus também, ele ama a sua mãe, né? Então, quando às vezes tem alguma pessoa que tem desconhecimento, às vezes é um protestante, pode ser católico também, com relação à devoção à Nossa Senhora, né? A primeira coisa é falar assim, Jesus, ele não despreza sua mãe, ele a ama também, né? E aí a gente vê sinal disso, tá? A gente que é católico, que sabe que tem as aparições de Nossa Senhora, a gente vê a confirmação disso, né? Nossa Senhora está sempre com a gente, né? Jesus deu Nossa Senhora a João e ali naquele momento ele deu para toda a humanidade como mãe. E aí, isso é uma questão que eu falo para vocês, tenham sempre ciência disso, né? Quando vocês honram Nossa Senhora, vocês dão mais glória a Deus do que poderiam estar dando de outra forma, né? Porque Deus quis ser glorificado por meio de Nossa Senhora. A segunda verdade vai falar que nós somos escravos de amor de Jesus Cristo e de Maria. Quando Adão e Eva, eles caíram no pecado original, eles receberam a morte. E a gente estava
essa escravidão, essas amarras, né? Da morte e do pecado, né? E Jesus Cristo, ele nos libertou, ele nos deu vida, pagando o preço dos nossos pecados, do nosso pecado original, com a sua própria vida. Por meio de Jesus, a gente entrou na vida. Por meio de Jesus, a gente ganhou a vida. E aí, a nossa vida não é senão de Deus mesmo, de Jesus Cristo. E às vezes, né, tem muita gente que às vezes não é cristã ou já foi um dia, fala assim, né, tem aquela questão, né, muito hoje em dia da questão do aborto. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. A primeira questão que a gente pode estar pensando ali, que pode vir na nossa cabeça, é essa que eu falei para vocês. O corpo da gente nem mesmo pertence a nós mesmos, né? Então, a mulher fala assim, eu tenho direito de matar, de tirar o feto da que no caso é matar, né? Porque o corpo é dela, né? Ou alguém pegar e assassinar outra pessoa. O corpo da gente não nos pertence, ele é de Deus. Tudo que a gente faz de bom é de Deus. É todo trabalho que a gente trabalha para Deus. E é por isso que Deus quer bons frutos, né, de bons trabalhos. Não existe trabalho bom que não seja feito por Deus em nós, porque a gente é incapaz de produzir bons frutos de bons trabalhos. Deus, ele trabalha na gente, trabalha nas nossas palavras, trabalha nos nossos atos. A gente só tem que dar espaço para ele. Se a gente não abrir espaço para ele, a gente não faz bons trabalhos, não produz bons frutos, né? E aí, Jesus nos ganhou, né? Nos trouxe a vida com sua morte. E aí, São Luís vai falar, né, que isso se caracteriza, né, como se a gente fosse escravo de Deus, né? Lá no parágrafo 69, ele vai falar, né, que existe duas maneiras de servir uma pessoa, né? E aí vai falar assim, né, que duas maneiras de pertencer a outro e depender de sua autoridade, né? Aí tem o servo e o escravo, né? Um servo, né, só serve o seu patrão, né, durante um tempo, mediante certo pagamento ou recompensa, né? Mas pela escravidão, o homem fica inteiramente dependente de outro por toda a vida, devendo servir a seu mestre sem pretensão alguma de recompensa ou pagamento, como um de seus animais sobre o qual ele tem direito de vida e de morte. A gente, então, por assim dizer, é escravo do Senhor, né? É escravo. E aí, São Luís vai dissecar isso em três tipos de escravidão, né? Vai ser a escravidão por natureza, por obrigação e uma obrigação pela vontade. A da natureza é aquela que é devida a Deus, ele é criador de tudo, né? Lá no Salmo 23, versículo 1, fala assim que é o Deus, é do Senhor todo o que existe na terra, né? Tudo é do Senhor, né? E aí, é só que, por exemplo, né, a gente tem a questão dos demônios, né? Eles antes eram anjos, eles não quiseram servir, né, por natureza. E eles então servem por obrigação, né? Então, essa segunda escravidão por obrigação, a gente trata então dos demônios. Eles não quiseram servir a Deus por natureza, né? Mas eles têm que servir a Deus por obrigação, porque Deus é Deus, né? Deus é o único Salvador, ele é o único, né? Ele é o que é. E aí, a terceira aqui, o terceiro tipo de escravidão é a escravidão pela vontade, né? A escravidão pela vontade é aquela que mais agrada a Deus, é aquela que é mais perfeita e dá mais glória a Ele, né? Que é justamente se decidir a servir a Deus por nossa própria decisão, por nós mesmos, sem nenhuma obrigação de fazer isso, mesmo a gente tendo isso. A gente faz isso tudo por amor, né? Caso tenha alguém que queira entrar aqui na sala, vocês aceitem aqui ou me falem, porque eu estou aqui com um texto, só que eu não estou de olho na sala de transmissão, porque eu não sei, que às vezes aparece, às vezes não aparece o convite. Aquele dia eu não consegui ver o convite de Lucinéia, então, mas se tiver alguém, vocês me falam, viu? Deixa eu ver aqui. Severina, não deu para participar hoje, mas qualquer novidade, passo. Beleza. Acho que por enquanto só nós mesmos, mas vamos dar continuidade então.
Mas qualquer coisa vocês me falam aí. Uhum. Isso. A gente tem então esse terceiro tipo de escravidão, que é a escravidão pela vontade, né? E Nossa Senhora é a primeira, né? É a perfeita escrava, né? Ela lá na Anunciação, né? Do anjo Gabriel, para ela, ela falou: Eis aqui a serva do Senhor, né? E aí Deus quis se servir dela, né? Ele utilizou da sua serva para, então, fazer com que Jesus se encarnasse. Deus, então, utilizou da sua pobre serva, a sua escrava, da sua pequenez, e exaltou ela, né? Como rainha do universo. Então, Deus utilizou Nossa Senhora para vir à Terra. Jesus Cristo se encarnou, se fez homem, e depois que Jesus ressuscitou, ele foi para os céus, e Nossa Senhora, nossa mãe, mãe de Jesus, foi para o céu também. Então, a gente vê uma questão aqui que é importante se notar, porque Deus, ele nos ama em primeiro lugar, não é a gente que ama Deus em primeiro lugar. Deus nos amou primeiro, né? Ele nos ama em primeiro lugar. E ele vem então ao nosso encontro, não é a gente que vai ao encontro de Deus. Deus, ele toma essa iniciativa. Então, ele vem então e se encarna. E depois, através de Nossa Senhora, ele nos mostra, né? Depois de ter ressuscitado, e através de Nossa Senhora, ele nos mostra que a gente é capaz, então, de chegar até ele. Seja bem-vinda, pode ficar aqui. A internet ficou um pouco ruim, a gente está gravando aqui, não deu mais para a gente ia transmitir aqui para vocês verem também, mas tem o pessoal online aqui. Eu já falei um pouco o que a gente falou na semana passada, e agora eu estou falando das verdades que fundamentam essa devoção, né? Que a gente leu essa primeira semana, né? E essa semana que a gente está terminando. E aí, eu já falei da primeira verdade, que Jesus Cristo é o fim de todas as nossas devoções. Você está fazendo um resumo lá de trás? Eu já fiz, mas aí agora estou fazendo um resumo do que a gente está falando agora. Aí, esse agora, né, que eu acabei de falar, né, que eu falei das 5 verdades, né, eu já estou na segunda, mas já falei que a primeira verdade é falar que essa devoção, ela tem o fim último, Jesus Cristo. Tranquilo. E aí, Jesus Cristo é o fim último da nossa devoção, né? Se não fosse, isso seria ilusão do demônio. E aí, é uma coisa que eu falei aqui que a gente tem que tomar cuidado quando a gente conversa com um protestante, é a questão do joio, das ervas daninhas, porque por viver com eles, às vezes a gente tem, então, essa indiferença, né? Que a gente fala assim, não precisa servir Nossa Senhora, a gente precisa servir a Deus, né? Mas, na verdade, né, Deus escolheu Nossa Senhora para se glorificar, né? E aí, Jesus mesmo, ele dá o exemplo amando Nossa Senhora, né? E amou até o fim, né? Até a morte de cruz, né? E continua amando lá no céu, né? E aí a gente tem que estar sempre, então, pedindo a Deus, né, esse mesmo sentimento, né? O sentimento de reconhecer Nossa Senhora, estimar ela, ter respeito, ter amor, como ele tem, né? Para imitar ele, para ser seu discípulo, né? E assim poder glorificá-lo mais e mais por meio de Nossa Senhora. Eu estava falando agora, então, sobre que a gente é escravo de amor de Jesus de Nossa Senhora. Essa é a segunda verdade, essa devoção, é o segundo fundamento. Deus pagou pelos nossos pecados, Jesus Cristo veio, se encarnou e deu a sua própria vida para nos salvar, e aí ele então nos deu vida e nos encaminhou para a vida, né? E ele então, por esse motivo, tem direito à nossa própria vida, né? Aí eu dei o exemplo aqui para eles, né, que às vezes tem as feministas que falam assim, meu corpo, minhas regras, né? Mas a primeira questão ali que a gente começa a pensar é que o corpo nem pertence a ela, né? Ela acreditando ou não, ela sendo cristã ou não, ela não tendo mais fé ou não, o corpo nosso não pertence mais a nós mesmos, é de Deus. As nossas obras, os nossos frutos, tudo é de Deus, né? E aí eu falei do servo, do escravo. A gente, então, nesse sentido, é escravo de Deus.
E aí tem o escravo por natureza, por obrigação e pela vontade. E aí pela natureza, porque Deus nos criou, por obrigação são pela parte dos demônios, porque eles não quiseram servir a Deus por natureza, quando eles eram anjos. E a terceira que eu estava falando aqui, então, é o terceiro tipo, né? Que é o tipo de escravidão pela vontade, né? A gente escolhe por nossa própria decisão servir a Deus e fazer tudo por amor, né? E. Carlos, Oi, eu acho que a Lucinéia estava tentando entrar. Dá uma olhadinha rapidinho. tá, acabei de aceitar ela aqui. Ok, obrigada. Nada. Obrigado, Alana. Seja bem-vinda, Lucinéia. Eu acabei de dar um resumo aqui para Yolanda, que ela entrou aqui também, mas eu vou dar um resuminho só geral. A gente já falou um pouco do que a gente falou na semana passada, na necessidade dessa devoção, e agora eu estou elencando, falando um pouco sobre as verdades dessa devoção, que são os fundamentos dessa consagração que a gente está fazendo, né? Então, já falei que Jesus Cristo é o único fim dessa devoção, né? Se não fosse, a gente tinha que rejeitar essa devoção. E falei também que a gente pertence a Deus como escravos, né? Porque Ele pagou o preço do nosso pecado original, dando sua própria vida por nós, né? E aí, dando continuidade, eu falava assim, né? Que Nossa Senhora era a perfeita escrava do Senhor, né? Ela, na Anunciação, falou que eis aqui, né? Escrava do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade, né? E Deus quis utilizar-se de Nossa Senhora para poder, então, estar gerando Jesus, né? Jesus se encarnou por meio de Nossa Senhora, não foi por meio de outra pessoa, né? Ele não veio glorioso no céu, vem por Nossa Senhora. E aí, através de sua ressurreição, né? Morte, primeiro paixão, né? Paixão, morte, ressurreição, ele abriu as portas da vida para a gente. E por meio de Nossa Senhora, né? Ele cria uma porta que nos leva até Ele, porque Deus nos ama primeiro. Não é a gente que toma a iniciativa. Deus, Ele é a fonte de todo o primeiro amor, né? Ele nos ama incondicionalmente em primeiro lugar, né? E vem ao nosso encontro. Não é a gente que vai ao encontro de Deus, né? Ele vem ao nosso encontro. Ele se encarnou, Jesus se encarnou por meio de Nossa Senhora para nos salvar. E aí, com a assunção de Nossa Senhora e depois seu coração, a gente vê onde Jesus quer nos levar, né? Ele quer levar a gente para o céu, para a sua glória. Nossa Senhora, ela é exaltada, né? A serva, a humilde, a pequena, ela é exaltada como a rainha do universo, né? Então, Deus vem até nós, né? E nos dá a glória dele, né? Então, a glória futura que Nossa Senhora tem hoje é reservada para a gente também, né? E aí, falando assim, dessa questão de ser escravo, né, de Jesus, né? Então, se Nossa Senhora foi exaltada como rainha do universo, então isso quer dizer que também os súditos de Jesus são súditos de Nossa Senhora, né? E aí, os súditos que somos nós, nós também. Espera, me confundi agora. Os súditos que somos nós também os somos de Nossa Senhora. É isso que eu queria dizer. Foi o português, desculpa. E aí, tem uma coisa aqui que eu queria ler. Ó. A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, né? Ela é rainha, mas ela não quer nada para ela. Ela, de novo, repetindo isso, sempre tem que frisar. Nossa Senhora, ela dá Jesus Cristo a nós, né? E exaltados lá, e exaltada lá na glória dos céus, ela então também, por meio de Jesus, faz com que a gente tenha esse direito, né? Como assim, né? Digamos assim, Jesus Cristo, repetindo o que já falei antes, né? Jesus Cristo veio por Nossa Senhora, né? E é por Nossa Senhora que a gente vai chegar, então, à glória do céu também, né? Nossa Senhora é só uma criatura, mas foi elevada. Então, se a gente permitir que Deus também trabalhe na gente, a gente seja serve igual Nossa Senhora, a gente vai chegar a essa glória. E aí, a mais forte inclinação de Maria é nos unir a Deus, né? Seu filho. E a mais forte inclinação do filho é que cheguemos a ele por Maria, né? Essa questão. Jesus Cristo vem a nós por Maria e depois vai aos céus e leva Maria como rainha lá para os céus, né? Ela é coroada. É a mesma coisa para a gente, né? A gente, como pobre criatura, Deus vem ao nosso encontro e depois nos leva para a glória, né? Isso a gente
ter as condições, vocês sabem, né? Mas agora eu vou falar para vocês da terceira verdade. A terceira verdade é o reconhecimento de nós mesmos como tendo um mau fundamento, né? A gente é radicado no pecado. Nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, eles pecaram e tudo naquele momento foi desordenado. Eles não pediram desculpas para Deus, precisaria pelo menos um ato de misericórdia ali de Deus para nos salvar, mas eles não quiseram essa misericórdia, né? Se esconderam. A gente está radicado então no pecado, né? A gente é incapaz de fazer qualquer bem útil para a salvação. Por isso que é Deus que vem e tem que se encarnar para nos levar à vida, né? Nos dar a vida. A gente é fraco em todas as coisas, né? A gente é inconstante o tempo todo. Às vezes a gente tem alguma coisa que o livro vai falar dessa questão, a gente vai falar depois, mais na frente, mas às vezes a gente está aqui igual fogo de palha, né? Está aqui na igreja, mas depois para, some e desaparece. Eles têm uma devoção, e aí faz, depois no outro ano não faz, e aí vai esfriando, né? A gente tem que ser constante, né? A gente é indigno de toda graça, né? Nenhuma das graças que a gente recebe é porque a gente tem mérito, a gente merece. Não, é porque Deus ele é misericordioso e dá para a gente essa graça. A gente é tão radicado e fundamentado no pecado que é a nossa alma, né? Lá em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 12, vai falar assim: nossa alma unida a nosso corpo se tornou tão carnal que foi chamada de carne. Toda a carne havia corrompido o seu caminho, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, e assim é um alerta que eu dou para vocês, né? De nos mortificar ao máximo aqui na terra, né? Porque a nossa alma, depois do pecado original, ela é como se transformasse em carne também, né? Então, todo desejo, todo insídia, toda coisa errada que a gente faz aqui na Terra tem, então, os seus efeitos no mundo espiritual, na nossa própria alma, né? A gente é corpo, alma e espírito, né? Tem a habitação de Deus em nós, né? Corpo, alma e espírito. Só que aí, então, o que está dizendo aqui é que a alma se tornou carne. Então, não importa, se, por exemplo, se for só um sentimento assim, pode ser de ódio, pode ser de desejo que esteja desordenado, no mundo espiritual isso vai estar exacerbado, né? Então, um sentimento ali afetivo que está desordenado na vida real, ele na vida espiritual vai estar muito mais desordenado, né? E aí, lá em Coríntios, né, São Paulo vai falar, né, que a gente tem que morrer todos os dias, né? Jesus vai falar também, né, que aquele que quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la em meu nome, né, por causa de mim, vai ter vida, né? Então, quando eles falam isso, né, eles falam que a gente tem que se mortificar cada vez mais, né? Se mortificar o quê? Eu vou me matar? Não, não é isso. Se mortificar o pecado, né? Morrer para o pecado, né? Lá em Coríntios, capítulo 7, versículos de 29 a 31, vai falar assim, de modo que devemos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir das coisas do mundo como se não fizéssemos, né? Está baseado nessa passagem da Bíblia, né? Então, estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Fechar os olhos para coisas que estão erradas. Às vezes tem jornal que vai mostrar a coisa errada e a pessoa fica desesperada e pensa que o mundo só é aquilo aí. Não, a gente às vezes tem que ouvir as notícias e ver como é que está a situação para poder orar pelas pessoas, mas a questão é que a gente não pode estar ali, então, sendo englobado pelas notícias, tendo medo e tendo receio do mundo, né? Então, o que fala aqui é justamente isso, né? Estar no mundo, mas não ser do mundo. E o que tiver de mundano na gente, a gente, então, mortifica. É por isso que a gente passou 12 dias de preparação se desvencilhando do desapego, né? Das coisas materiais, das coisas mundanas. E aí, com isso, dá espaço, né? Dá espaço à oração. Às vezes, quando a gente está no início da nossa conversão, muitas das coisas que a gente tem que fazer é se desvencilhar. E é isso que a gente tem que fazer realmente, né? Pode ser de objeto, pode ser de afeto, pode ser de sentimento, pode ser de pessoa, de amizades. Mas
o que a gente não pode se esquecer é que quando a gente se esvazia, a gente tem que nos preencher de Deus, né? Com orações, né? E como a gente se preenche com Deus? Esse é o que a gente está tentando fazer agora com essa devoção, com essa consagração, né? Por meio da devoção à Santíssima Virgem, desse modo mais perfeito, né? Que é o mais excelente, mais santificante, a gente vai morrer para nós mesmos. A gente vai morrer a cada dia mais para nós mesmos. Então, a gente vai então estar construindo uma via que vai nos levar a Deus mais perfeitamente, para que possamos nos preencher com Deus. Então, agora a gente vai para a quarta verdade. Quarta verdade fala da mediação, né? Que a gente precisa de um mediador junto ao próprio mediador que é Jesus Cristo. A página é 50. E aí. O pessoal está te acompanhando pelo vídeo. Abre a janela do vídeo. Espera aí. Intervalo, né? Tô vendo aqui. Tá. Obrigado. Então, a quarta verdade, né? É que a gente precisa da mediação de Nossa Senhora junto ao nosso próprio mediador, que é Jesus Cristo. Muitas vezes a gente vai ouvir nossos irmãos protestantes falando que ninguém chega a Deus senão por meio de Jesus, né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? E aí Jesus vai falar também, né? Que ninguém conhece o Pai senão o Filho, mas também aqueles a quem ele fazer o Pai conhecido, né? Ele dá a pessoa a conhecer o Pai, né? E aí fala assim, então não precisa de Nossa Senhora e tudo mais, né? Mas, para ter um exemplo aqui para vocês, se vocês hoje quiserem falar com o presidente da República, vocês não vão chegar lá diretamente, né? Bater na porta de Jair Bolsonaro, primeiro que tem toda a segurança, quem segurança, então vocês não vão poder, né? Se quiser falar com ele, vai ter que marcar uma entrevista com a secretária dele e olhe lá, né? Se tiver agenda e se conseguir, né? Vai ter mediação de centenas de pessoas, né? Então, por que com Nossa Senhora vai ser diferente? Por que com Deus vai ser diferente? Por que com Deus, que é Deus, né? Ele é o que é, né? E com Nossa Senhora, que é a rainha do universo, vai ser diferente. Quando a gente decide, então, adotar esse tipo de abordagem, né? A gente faz um ato de humildade. Quando a gente reconhece que a gente é indigno, como eu falei para vocês, né? A gente não consegue fazer nada de bom nessa vida se não for Deus. Ele trabalha na gente. Se a gente não se a gente não se reconhece pequeno, então como é que a gente pode dizer que a gente é digno de Deus ali? Então, quando a gente pede a mediação de Nossa Senhora junto ao próprio mediador que é Jesus, a gente está sendo humilde, fala assim, eu não sou digno de pedir essa graça, mas Nossa Senhora que é digna, ela consegue pedir para a gente. É muito mais fácil pedir pelos santos. Às vezes a gente está pedindo um trabalho, às vezes está pedindo uma cura na garganta, né? A gente vai falar com o santo que é mais fácil, né? Eles estão mais próximos de Deus, né? Eles já estão na glória, né? A gente ainda não é santo. Um dia a gente vai ser, mas a gente não é santo, então é mais humilde. Então, precisando de uma mediadora, né? E aí, vai falar assim também, né? Que quem pede, né? Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é tão caridosa que não rejeita nenhum daqueles que pedem a sua intercessão, por mais pecadores que sejam. Pois, como dizem os santos, né? Jamais se ouviu dizer, desde quando o mundo é mundo, que ninguém que recorreu à Santa Virgem com confiança e perseverança tenha sido desconsiderado. Isso até é uma oração, né? Que a gente faz. E aí, São Bernardo e São Boaventura, eles vão falar de 3 degraus, né? Para a gente conseguir chegar a Deus, a gente chega primeiro a Nossa Senhora, e Nossa Senhora, com Nossa Senhora, a gente chega a Jesus, e de Jesus a gente chega a Deus, né? Essa foi a quarta verdade. A quinta verdade vai falar que a gente é incapaz, é muito difícil que a gente
consiga, então, guardar, né, todas as graças que a gente recebe muita graça, mas enquanto a gente não realizar essa consagração, a gente vai continuar sendo vaso de argila, de barro, que quebra, por nós mesmos, ou alguém vem quebrar, né? No caso, os demônios, né? Ele vai falar que os demônios estão por toda parte. Acho que tem uma passagem na Bíblia da carta de São Pedro, que vai falar que o demônio está por aí rugindo como um leão, esperando só a sua deixa para poder atacar, né? E isso é verdade. Os nossos pensamentos, os nossos agires, nosso agir, em todo qualquer situação, eles só estão esperando uma brecha, né? Tudo, não tem exceção. E aí a gente é incapaz, né, de, por nós mesmos, conservar essas graças, né? E é por isso que a gente, então, deve escolher realizar essa devoção para que a gente possa, de maneira mais adequada e mais perfeita, então, está se tornando um vaso como Nossa Senhora o é, né? Mais perfeito, um novo jardim do Éden, né? Que é o jeito mais agradável, né? E que dá mais glória a Deus e que nos santifica ao longo do caminho. Desde agora, vocês já podem fazer essa confiança de suas graças a Nossa Senhora. Ela vai ouvir vocês, mas depois que a gente tiver consagrado, vocês devem fazer isso, mas continuar firme e vigilante, né? Porque quanto mais alto a gente chega, quanto mais alto a gente sobe no degrau, mais alta é a queda, né? Então, se vocês confiam em Nossa Senhora, vigiem também, porque quando vocês estiverem progredindo espiritualmente, vai ter momentos que, se vocês não vigiarem, pode ser em um momento só, pode ser ao longo assim, de vários meses, Satanás pode vir tentar fazer vocês caírem, roubar as graças que vocês tiverem, né? Fazer e realizar um pecado mortal, né? Não só pecado mortal, mas também outras coisas que desagradam a Deus, né? E aí, essa é uma dica que eu falo para vocês, né? Vigiem, né? Vigiem a partir de hoje, a partir depois também dessa consagração, tem tudo para Nossa Senhora, porque ela vai guardar para vocês, né? É o jeito mais seguro de, então, deixar depositadas essas graças, né? E aí, falando mais aqui sobre essa questão, né? Que a gente deve estar tendo essa devoção, porque que a gente tem que escolher ela, né? E não escolher outra. Porque o livro vai falar, né? Assim como o falsificador de moedas falsifica as moedas de ouro e de prata e dificilmente de outros metais, os demônios, né? O próprio Satanás, ele vai falsificar as devoções mais importantes, que é a devoção a Jesus e Nossa Senhora, a Sagrada Eucaristia e a Santíssima Virgem, né? E aí, no meio de todas as devoções que a gente tem, dos santos, de outras coisas também, então, a Sagrada Eucaristia e a Santíssima Virgem seriam o ouro e a prata no meio dos outros metais, né? E a gente pode até fazer o paralelo, né? Às vezes com dinheiro, né? Quem é que vai falsificar 10 reais? Tem alguém que pode falsificar um 10 reais, mas geralmente vai falsificar uns 50, uns 100 reais. Hoje em dia tem 200 reais, né? E aí, para poder ganhar mais, né? E aí, por isso que a gente tem que escolher para essa devoção. E aí, à medida que a gente foi lendo, né, a gente viu então que existem então os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Eu não vou ler, eu não vou dar muito detalhe sobre isso, porque são muitos aqui. Eu acho que vocês conseguiram ler, mas se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Então, a gente tem os devotos críticos, né? São aqueles que realmente vão falar, porque você está rezando o rosário, vai ler o salmo, não sei o quê. Tem isso, católico, não precisa ser protestante. Tem isso na nossa igreja mesmo. Aqui na Bahia, acho que o mais forte fica nessa questão do protestante, né? Eu acho que dificilmente alguém católico vai falar que para não rezar o terço, né? Mas o crítico vai falar que, não precisa disso não, porque você está fazendo isso, né? A gente tem que erradicar essas devoções, né? Ler um livro, em vez de ler em vez de recitar o rosário, né? Não, faça o rosário e lê o livro, não tem problema algum. Tem o segundo tipo de falso devoto, que são os devotos escrupulosos, já falei para vocês, né? Que é o tipo de devoto que vai ter medo de louvar Nossa Senhora, com medo de estar ferindo a Deus, né? A gente já viu que quando a gente glorifica Nossa Senhora, a gente não dá, senão, mais glória a Deus com isso, né?
Os devotos exteriores, eles vão fazer tudo de forma rápida, com pressa, ou então não vão fazer, né? E aí, às vezes também só para se mostrar e tudo mais, mas a gente sabe que a devoção não é só de forma exterior, ela pode ser, mas o principal, vocês já devem saber agora, que ela é interior, né? Os devotos presunçosos são aqueles que permanecem no pecado, que permanecem, não mudam e falam assim: eu tenho aqui essa devoção e vai me salvar. Só basta uma contrição lá e Deus perdoa. Não tem mais. Ele é misericordioso e vai perdoar, né? E não muda de vida. Os devotos constantes são aqueles que eu já falei para vocês, que às vezes começa uma coisa hoje, amanhã não termina, então tem uma devoção, por exemplo, uma novena que sempre é devoto do Nosso Senhor das Graças, mas no ano que vem já não faz e tudo mais. Os devotos hipócritas, que vai falar que são aqueles que se escondem, né, para se fazer de bonzinhos, né, se escondem no véu de Nossa Senhora para se fazer de bonzinhos, tá? Às vezes está lá na igreja, mas virou as costas e já está fazendo coisa errada. Os devotos interesseiros também vai falar que aqueles que só buscam a Deus, buscam Nossa Senhora quando está precisando de uma necessidade, né? Mas a gente tem que ser muito cauteloso aqui, todas essas questões aqui, nesse tipo de devoto, porque é, vai ter gente que vai pedir a Deus no momento de fraqueza, no momento de necessidade. A gente tem que pedir, né? Mas não é só isso, né? A gente tem que pedir a Deus sua graça, o seu amor em todos os momentos da vida. Lembrar de Deus em todos os momentos, né? Não só no momento específico, né? E aí, então, a gente está terminando. Vai falar que, então, nos próximos parágrafos, né, do livro, a gente, acho que não sei se foi o de ontem, acho que foi o de ontem, né, de antes de ontem também, que agora, depois de ter dado para a gente as verdades, depois de ter mostrado para a gente as falsas devoções, os falsos devotos, São Luís, então, fala para a gente da verdadeira devoção, né? Aquela que é interior, falei para vocês, né? O reino de Deus está dentro de nós, está lá em Lucas, capítulo 18. E aí, Deus reina na gente interiormente. A verdadeira devoção é eterna, não é fria, não é indiferente. Ela ama, faz tudo por amor. A verdadeira devoção é santa, ela santifica a gente. A verdadeira devoção é constante. Se eu sou quente hoje, eu vou ser quente amanhã, depois da manhã e assim por diante. A verdadeira devoção é desinteressada, né? A gente não faz nada por interesse, mas sim por amor, né? A gente serve pela nossa própria livre e espontânea vontade, né? Nossa própria decisão, né? Como eu tinha falado para vocês, né? Que é o perfeito tipo de escravidão. E aí, hoje, não sei se vocês já conseguiram ler, deixa eu ver, não, isso. Hoje vai falar um pouco das principais práticas da verdadeira devoção, mas tem uma, acho que começou foi de ontem também, deixa eu ver aqui, isso, lá no capítulo, acho que dá no 3 ainda, deixa eu ver aqui. No capítulo 3º, lá no parágrafo de 115, né, a 117, vai falar, então, o que a gente tem que fazer, né, especificamente, né? Eu vou ler para vocês algumas coisas aqui, mas eu acredito que vocês já tenham visto elas, né? Então, eu vou passar aqui, por exemplo, ó, vai falar, né, que existem inúmeras práticas interiores da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, cujo resumo é dado a seguir, né? Falar que a gente tem que honrar Nossa Senhora com culto de hiperdulia, porque depois de Jesus Cristo é ela que vem, né? Depois dele, tem a música que fala, né? Depois de Deus é Nossa Senhora, né? Não, ela não é Deus, ela não é mais do que Deus, né? Mas depois de Jesus, Nosso Senhor é Nossa Senhora. Meditar as virtudes, privilégios e ações de Nossa Senhora, contemplar suas maravilhas, manifestar-lhe atitudes de amor, de louvor, reconhecimento. Às vezes levar umas flores para Nossa Senhora, cantar uma música de Nossa Senhora, né? Invocá-la com cordialidade, com educação, oferecer-se a ela e unir-se a ela. Sou todo teu, Maria, e tudo que tenho é teu, para que a gente possa unir mais perfeitamente a Deus. Realizar cada ato com o objetivo de ser agradável. Então, tudo que a gente fizer no nosso dia a dia, a gente faz não
só por fazer, mas por amor a Deus, tentando agradar a Ele. Às vezes dá até dar uma esmola. A gente não dá uma esmola para o pobre simplesmente porque a pessoa é pobre. Não, a gente dá uma esmola para o pobre porque Jesus nos ensinou que a gente tem que fazer isso. Então, a gente faz isso por amor, para agradar a Deus. É por Jesus. E aí, iniciar, prosseguir, concluir toda e qualquer ação por ela, nela, com ela e para ela, no intento, né, com o intuito de fazê-la, de fazer tudo isso, né, por Jesus, Cristo, em Cristo, com Cristo e para Cristo, né, nosso último fim. E aí fala aqui também, né, que é importante, né, para essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem, realizar práticas exteriores, né? A gente sabe que a mais importante é a interior, mas precisa também fazer as exteriores, que, por exemplo, entrar num grupo de oração, de rosário e rezar, né? O rosário, ingressar em alguma ordem instituída em sua ordem, tem a ordem terceira dos Carmos, aqui não tem muito, né? Mas aqui no Ambai seria mais, por exemplo, tem Legião de Maria, e aí ter algum grupo de rosário e rezar o rosário todos os dias, difundir seus louvores também, falar sempre de Nossa Senhora, fazer jejum, oferecer esmolas, mortificações espirituais ou corporais em sua honra, né? E ser portador de suas insígnias de devoção, como o Santo Rosário, terço, escapulário, correntinha, já falar mais sobre a correntinha depois. Tem o escapulário também, Nossa Senhora do Carmo, né? Que é utilizar, não ter vergonha de utilizar o escapulário, a cruz também, né? E rezar atentamente, né? Não fazer oração corrida, não fazer fazer oração e dormir. Eu sei que tem esse problema, né? Às vezes a gente dorme, mas não ser lento demais, nem que ser rápido demais, atropelando a língua e tudo mais, né? E aí pegar e pedir a Deus a graça, né? Dar fortaleza e se apropriar, né? Tomar posse das graças que a gente tem, né? Que Deus dá todos os dias para a gente, né? Então a gente abre agora para perguntas, para dúvidas. Quem quiser falar também quem quiser falar do que leu essa semana pode falar, porque achou interessante. Está aberto agora para vocês falarem. Pode falar. Eu vou dar um exemplo aqui mesmo. Em Mambaí, como você falou agora, tinha uma pessoa que morava aqui, ela era católica e era coordenadora aí de um grupo. Aí um dia nós fomos fazer uma visita e fomos rezar o texto, né? Ela virou para mim e falou que não ia rezar o texto, porque o texto não era obrigado mais fazer. Hoje em dia, não, o texto, né? Eu calei a boca, fiquei quieta. Aí depois eu perguntei ao padre, né? Nessa época era um outro padre. Falei assim, uai, padre, quer dizer que o texto não tem mais importância? Ele disse, claro que tem, minha filha, vocês têm que rezar, não é só um texto, não, é o rosário. Aí eu cheguei para ela e falei, moça, você no tal dia assim, assim e tal. Ela disse, mas eu não rezo o rosário. E não tem quem me faça rezar o texto, imagina o rosário, né? Então, que tipo de católica é essa que louva Maria e não reza o rosário? Não rezo o texto. Não vou dizer que se eu falar que eu rezo o texto, aliás, o rosário todo dia, eu estou mentindo. Mas eu rezo de vez em quando, né? E aprendi a rezar o rosário de madrugada, 4 horas da manhã. Agora eu estou de um jeito que bateu 4 horas da manhã, eu lembro. Já acorda. Eu tenho que acordar. Amém. Para rezar o rosário. Amém. Amém. Obrigado. Mas é isso mesmo. A gente tem que ser coerente, né? Tem falsas devoções que a gente começou a ler aqui, que a gente começou a ler nessa semana, né? E aí a gente tem que ser coerente, né? Nossa Senhora lá em Fátima, ela falou que
coração delas iria triunfar, né? O coração de Nossa Senhora nada mais é do que o coração de Jesus. O Imaculado Coração de Maria é o Sagrado Coração de Jesus. E aí, claro, tem diferença, mas o coração dela é o coração dele, né? E aí, quando esse coração triunfar, Jesus vai triunfar também. Só que ela não vai triunfar se a gente não ficar de braços cruzados. A gente fala assim, agora que ele vai triunfar, eu então não vou rezar, não vou fazer nada que vai triunfar, né? Então não tem problema nenhum, né? Porque já está tudo já predestinado. Não. Se a gente não rezar, a gente não vai utilizar, então, das armas que Deus nos dá, das ferramentas que Ele nos dá para fazer com que o coração de Nossa Senhora vai triunfar. Então, ele vai triunfar, porque vai ter gente que vai continuar rezando o rosário, né? Mas não nos deixemos nos levar, né, por os enganos de Satanás, né? Eu, uma vez, dar um exemplo para vocês, né? Eu estava entrando na vida de oração, fazia lectio divina toda vez, e aí eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu assisti a homilia do do padre Paulo Ricardo, né? É tanto P, né? Mas eu tô embolando. E aí ele falava um negócio de oração lá e acho que eu entendi, né? Eu fui na eu fui no mundo das ideias, né? Eu falei, então não vou então não vou orar mais, né? Porque eu falei assim, não, quem ora demais, não sei o quê, né? E naquela época eu acho que eu tava rezando, não tava nem rezando muito assim como rezo hoje, né? E eu falei assim, eu tô rezando demais, então eu vou parar de rezar porque eu tô rezando muito, né? E aí eu parei, né? Aí eu peguei e tinha ido com uma amiga minha me chamou, né, para ir para um grupo de oração dos Jovens Sarados, isso foi lá no Rio, né? Aí eu fui, e aí lá, justamente no dia, a pregação era vida de oração, fazia a lectio divina. Então, tipo assim, não se enganem, não se enganem. Tem uma pergunta, eu vou responder depois. Não se enganem com algumas coisas que vocês podem ter na cabeça, né? Pensamentos são, sim, alguns são inspirados pelo Satanás, e a gente pode perder a vida nossa de oração. Você ia falar, Yolanda? O que você fez assim? Tem uma pergunta de Lucinéia aqui. Ai, tem um monte de negócio aqui, ó, eu não tinha visto não, ó. E como você falou, né, que Deus nos amou primeiro e Ele que vem no nosso encontro. Então, dá vontade dele primeiro que nós. Então, é da vontade dele primeiro que nós nos consagramos. É isso mesmo? Deixa eu ver, peraí, vou ler de novo. Então, é da vontade dele primeiro que nós nos consagramos. É isso mesmo? É desejo de Deus que a gente se consagre. Entendi agora. Não, é a vontade de Deus, né? Como posso explicar para vocês, né? A gente, nessa vida aqui, a gente está para se santificar, é passageiro. A gente vai passar aqui, é um piscar de olhos, apesar que talvez alguém vai viver 100 anos e tudo mais, né? Mas o nosso destino no céu é a comunhão perfeita com Deus. Quem teve essa comunhão perfeita aqui já na terra foi Nossa Senhora. E como é que a gente vai alcançar isso, né? Se não, através dela, né? Então, Deus não vai utilizar de outra via para que isso aconteça, né? Porque Ele já fez dessa forma. Ele se faz humilde. Ele é humilde e utilizou de Nossa Senhora sem mesmo precisar dela, né? Mas foi o jeito que Ele escolheu, né? Então, para a gente estar lá no céu, puro, santo, a gente vai ter que se fazer como Nossa Senhora, né? Eu posso falar para vocês aqui que realmente o desejo de Nossa Senhora e de Deus para vocês se consagrarem, né? Muitos se consagrarão perfeitamente, outros não vão conseguir, por enquanto, né? Mas muitos vão, né? E Deus, né? O que está acontecendo agora é que a gente está formando um templo na gente. Vocês vão perceber isso ao longo, depois vocês fazem a consagração, vocês vão, que Carlos falou lá, eu tô acreditando no que ele está falando, às vezes está me enganando aí, não, vocês vão ver, eu acho que muitos de vocês vão ver, né, que eu estou falando para vocês, né, vão experienciar vocês mesmos, né, se vocês realmente se abrirem, né, para Deus, né, Deus ele vai fazer um templo na gente, vai ter uma casa na gente, e aí essa casa se não mais do que a de Deus, né, e que Deus quer habitar. Talvez vai ter algumas pessoas que já estão prontas, né, para que Deus possa já fazer a utilização dessa casa, né? Outros não, outros vão ter que esperar um pouco ainda, se construir, crescer, progredir espiritualmente, né? Então, quando a gente pergunta, né, será que eu estou preparado para realizar essa consagração? Tem um site que vai falar, né?
Templário de Maria. Inclusive, é muito legal. Eles começam, acho que uns 2 meses antes, a preparação da consagração, né? E aí eles dão outros recursos também. E aí lá uma das perguntas lá deles é assim, eu vou pegar aqui para vocês para não ler errado, ó. Eu ia mandar no grupo, só que eu acabei não fazendo ainda, porque eu queria fazer um negócio a mais. Deixa eu ver aqui, como é que tá aqui. Eu enviei isso para alguém. Eu vou pegar aqui. Tá aqui, ó. É necessário estarmos prontos para nos consagrarmos? Como sabemos se já estamos prontos, né? O que exige para podermos nos consagrar é simplesmente sermos batizados e termos o sincero desejo de viver os votos batismais. Fora isso, o que necessitamos é ler e estudar o Tratado da Verdadeira Devoção e fazermos os 30 dias de preparação. Essa devoção que a gente tá agora conhecendo mais, né, que vai preparar a gente para se consagrar a Deus totalmente, é nada mais, nada menos do que a própria consagração, a própria renovação dos votos batismais, né? Então, fazer com que a gente viva como cristãos, mas agora como Nossa Senhora e com a ajuda de Nossa Senhora, né? Então, a questão aqui não é se você está pronto ou não. A questão aqui é se tem alguma coisa que te impede de te realizar essa consagração, né? Eu ia fazer essa mesma pergunta. Será que nós vamos estar prontos para fazer? Tá ouvindo? Não, mas ela tá ouvindo. Pode falar. Será que nós vamos estar prontos? Eu. Será que eu vou estar pronto para o dia 8? Será? Então, essa é uma dúvida importante, né? Eu ia fazer essa pergunta, você mesmo já entrou nela. Foi. Então, é por isso que a gente está primeiro se preparando 33 dias, né? Muitos de vocês já vão ter conseguido se desvencilhar de muita coisa depois desses 12 primeiros dias, né? Do espírito mundano. Essa etapa que a gente está agora é a preparação de nós mesmos, né? E aí, depois vai ter o conhecimento de Nossa Senhora e de Jesus, né? Cada ano que a gente for progredindo com a consagração, renovando, a gente vai se preparar cada vez mais, né? É como eu falei para vocês, né? Agora a gente está construindo um templo, né? Quando vocês constroem uma casa, às vezes não vai ser na primeira vez que vocês vão ter os móveis, né? Às vezes tem um móvel lá e tudo mais. Aí daqui uns 2 anos, quando você tiver condição, vocês vão comprar um sofá melhor, maior, cresceu a família, vai arrumar a cozinha, vai progredindo, né? É a mesma coisa. A gente está aqui hoje. Eu não vou mentir para vocês falar que vocês vão estar plenamente preparados. Vocês vão estar preparados, mas no ano que vem vocês vão progredir nessa preparação cada vez mais. Pode falar. Entendendo a pergunta dela, perguntando como sempre, né? Talvez a pergunta, não sei se foi de dar como certo que no dia 8 eu vou estar preparado para fazer. Não sei se foi isso a pergunta, se foi assim que eu entendi. Né? E eu vou usar aquilo que eu falei na semana passada, né? Eu fiz o livro 3 vezes, foram 3 anos diferentes até eu chegar no terceiro ano para realmente me consagrar. Então, talvez essa caminhada é que vai te falar se você realmente está apto para assumir essa decisão definitiva na sua vida, ou talvez você precise se preparar ainda mais. Né? Não que a preparação não seja suficiente, mas talvez que você não atingiu aquilo que foi pedido, aquilo é o desejo de Nossa Senhora. Então, não porque a preparação não é suficiente. Né? Se você seguir o rito da preparação correta, você vai estar apto a fazer a consagração. Mas, pelo fato de nossa, é muita coisa, eu preciso me esforçar um pouco mais, eu preciso me doar um pouco mais, talvez por esse motivo você possa adiar a sua consagração, na verdade seria um ato de sabedoria. Assim, igual vai ser o caso nosso aqui, a gente vai ter pessoas que vão se consagrar pela consagração total, mas também pela simples, mas as pessoas que estão fazendo a simples já estão se preparando agora, né? E aí elas vão, quando puderem, né? No ano que vem, outro ano, vão fazer essa consagração. A questão aqui é o que eu falei para vocês, né? Você deu até o exemplo que você falou assim na reunião passada, né? Que tinha coisas que você tinha que melhorar, porque senão não dava, né? Tipo assim, né? A gente vai ter caso, no nosso caso específico, que às vezes nem é por conta da pessoa, às vezes é o tempo mesmo que vai falar assim, não, você não pode fazer essa consagração agora, porque tem que estar em dias com a igreja, né? E aí,
aí não tem como realmente, né? Aí nesse sentido, mas se você está tudo em dia com a igreja, né? Digamos assim que você está firme lá né, nos sacramentos, tá tudo direitinho, cai, peca, mas depois vai lá e se confessa, tudo mais, vai lá e se restaura, né? E aí, ali já é diferente essa situação, a gente tem que ver caso a caso, né? O que está impedindo ela de consagrar o que é a vontade, porque tem que querer, né? É que fala, né? Que você tem que ter o pleno desejo, né? Então não é assim, eu não quero, mas eu fiz, mas aí se você tá querendo, se nem você está querendo, como é que você vai assinar um contrato com Deus, né? Primeiro ponto é esse, né? Eu sei que a gente tem que estar em dia com tudo direitinho, mas aí se não tiver, né? Aí já é outra questão, né? E aí, para complementar a pergunta de Lucinéia, é que como é que a gente sabe que é o desejo de Deus, né? Para se consagrar, né? Deus fala, né? Quem segue meus mandamentos, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir os mandamentos de Deus, né? A gente tem que seguir os mandamentos dele para levar uma vida cristã, tem que ser coerente, escuta a minha palavra, faz minha vontade. Então, a gente tem que ser, então, o que nada mais, nada menos que o que Jesus pediu para a gente aqui, né? Então, essa consagração, ela é justamente isso, né? A gente renova de novo as nossas promessas batismais, né? A gente entra na linha ali, ó. A gente vai entrar na linha. E aí, como a gente fala assim, então não é vontade, a gente não pode falar que não é a vontade de Deus, porque Deus quer que a gente siga direitinho os 10 mandamentos, né? E a maneira de fazer isso é através de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora vai ajudar a gente, né? Então, só para responder um pouco mais, Lucinéia, né? Mas essa questão de preparação, ela é complicada, né? Porque, por exemplo, digamos assim, que Kirk, ele não era consagrado, né? E aí ele tá tudo em dia, tudo mais, e aí ele quer se consagrar, mas aí o tempo dele não deixa, né? Porque ele faz muita coisa. Ele quer. Isso, a primeira opção, a primeira iniciativa ele já tem, ele está querendo, né? Só que aí ele pode fazer, né? E aí ele vai na medida que ele vai se consagrando e vai renovando essa consagração, ele se prepara mais e mais, né? Agora, se ele tivesse algum problema de sacramento que impedisse ele, aí realmente não tem como fazer, tem que esperar realmente até se fixar tudo, né? Não tem Em como. Carlos, Ah, pelo que eu entendi assim até agora, é que essa consagração é um caminho que a gente está trilhando. Não vou dizer que a gente vai ser santo, mas que a gente está trilhando para a santidade, né? é isso mesmo. E assim, não quer dizer que lá no dia 8 que eu vou me consagrar e que daquele dia eu já tô santa, né? Não é Exatamente, isso. esse mesmo. É cada dia, né, as renúncias que eu vou fazendo na minha vida, né? De coisas que eu sei que não são do agrado nem da Nossa Senhora e nem de Deus, é que vai me tornando um verdadeiro consagrado, não é isso? Exatamente. Então eu estou entendendo direitinho. Não, mas é realmente isso, não quer dizer que chegar lá no dia outro a gente vai ser santo, não, né? Mas assim, o passo que a gente vai ter feito aquele dia lá, né? Isso aí já está profetizado já, né? Muita gente vai construir, muitas pessoas vão se consagrar, vão se consagrar a Deus perfeitamente, né? Outras não vão, né? Outras vão precisar um pouco mais de comprometimento, estando já em dias com os sacramentos, né? Uns vão precisar de mais comprometimento, né? Outros já vão estar assim mais aptos, né? Digamos assim. Mas lá no dia 8 lá assim, agora é você com Deus, Nossa Senhora que já construiu o templo ali. Vamos inaugurar, né? Aí alguns pode ser que Deus já utilize, né? Outros vão ficar selados, né? Mas aí, agora, para quem já não está em dia com o sacramento, aí é paciência, né? Já está no bom caminho, realizando aqui agora o estudo, né? Tem muita gente que está realizando a leitura do livro, né? E está acompanhando com a gente. E aí, quando for realmente para poder se consagrar totalmente, aí já vai ser melhor ainda, né? Porque já participou dessa. Mas não quer dizer que vocês agora não estejam aptos, né? Para seguindo direitinho, né? Querendo, né? Sobretudo querendo, né? Porque Deus quer o nosso comprometimento, né? Pode ser qualquer coisa que a gente faça, seja o trabalho, seja o rezar o rosário, seja fazer essa consagração, ir na missa todo domingo, né? Ir na missa no dia da semana. Deus, ele só quer que a gente se comprometa, né? Ele quer que a gente se comprometa e tenha essa firme decisão, né? A gente não pode ser inconstante, né? A única coisa que basta é essa, né? Uma vez eu estava realizando
só para terminar, né? Se vocês não tiverem mais dúvidas, no início da minha conversão, né? Eu estava me dedicando mais à devoção, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, e aí tinha que ter a devoção, né? Dos 5 primeiros sábados, dos 5 primeiros de 5 meses seguidos, e do Coração de Jesus são os 9 primeira sexta-feira do mês, durante 9 meses seguidos que você tem que ir na missa, ter a comunhão e tudo mais, né? E aí eu lembro que eu tinha começado, né? Eu lembro que eu estava fazendo, e aí estava em todo dia direitinho, né? E aí eu fui na sexta, né? E eu não sei por que aconteceu, eu confundi os horários e foi uma confusão, né? Tava no meu quarto já, nessa época eu estava fazendo mestrado, e aí eu tava lá no quarto, eu tinha colocado, não tava acho que nem lembrando, né? Aí tinha uma folhinha do Imaculado Coração de Nossa Senhora que eu tinha pegado na igreja, né? Tava lá distribuindo, e tinha colocado dentro no livro, né? E aí esse livro, de uma hora para outra, engiou a folha assim e abriu. E tava lá o quê? O Imaculado Coração de Nossa Senhora. Eu lembrei, né? E aí, eu falei assim, então tem que ir, né? Realmente, né? Pegar e comungar. E aí eu lembro que na sexta-feira, né? Eu tinha comungado, né? Para o Sagrado Coração de Jesus, mas eu não tinha comungado, né? Para o Imaculado. Né? E na minha mente falando assim, né? Oferece também essa comunhão, né? Que você tem que comungar e oferecer em reparação ao Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus. Aí oferece para o Imaculado Coração de Maria, né? Aí no outro dia eu peguei e fui para a missa, né? Só que eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Aí eu falei assim, eu não vou comungar, né? Porque eu cheguei atrasado, né? Um pouquinho, aí eu vou... Eu não sabia, naquela época eu não sabia de comunhão espiritual, assim, muita, né? E aí eu fui, né? Eu falei assim, eu vou para outra missa, né? Para ficar completinha e tudo mais. Aí aconteceu, eu estava olhando lá os horários de missa que tinha e acabar que eu fui para uma igreja e acho que estava errado o negócio lá. Cheguei e não consegui comungar nesse dia, né? Mas eu participei da missa, né? Então, assim, não falando assim que a gente não tem que comungar, mas eu estava querendo. Tem possibilidades na vida da gente que impedem a gente de fazer certas coisas, né? Mas eu estava comprometido naquele momento ali, né? Eu vi naquele dia lá claros sinais de que aquela missa que eu fui valeu para pegar e para me completar os 5 sábados, né? Claro que eu vou todo sábado agora, né? Então, querendo ou não, já completou de uma forma ou de outra, né? Mas só que só precisava ter fé e comprometimento, né? Aquele livro que abriu lá e mostrou a capa estava boinha, ele engiou e mostrou de uma hora para outra o Imaculado Coração de Maria, mas eu não quis comungar porque eu pensei que eu estava atrasado na missa e tudo mais, né? Então, assim, são casos e casos, né, que a gente tem que analisar, ver os sinais que Deus está falando para vocês, né? Está mostrando, né? Depois eu vou falar para vocês, não sei agora, né, mas acho que um testemunho mesmo, né? Quando eu fui me consagrar, né? Eu me consagrei com um grupo, eu também foi muito difícil consagrar sozinho. Depois eu consegui sem grupo, mas por causa da pandemia, né? Mas quando eu fui no grupo, fiz com a Aliança de Misericórdia. A gente fez com Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro. E eu lembro que eu estava fazendo mestrado na época, e aí eu ia para um retiro com seminaristas, né? Um padre lá, e ele tinha marcado, né? E aí eu não sei o que aconteceu, eu pensei que o dia do seminário, né? O dia do retiro com seminaristas era num dia específico lá, né? Aí eu pensei que era na sexta, né? Aí eu confundi as datas, né? Só que acho que era depois, um mês depois, ou uma semana ou 2 semanas depois, né? Aí vai eu, arrumei minha malinha lá, tudo direitinho, né? Aí e aí acho que eu tinha ido colar um sapato também, né? Fiquei curtindo o sapato, né? Acabei perdendo um pouco da aula, da aula lá que eu ia participar, só entrei na segunda parte. Pra vocês verem, até tem isso, né? Às vezes a gente tá meio confuso, ainda se a gente não focar direitinho nas coisas que é para ser, né? Deus não queria que eu falhasse a aula, né? Se eu não tivesse ido naquele sapato lá, eu tinha assistido a aula direitinho, né? E aí eu cheguei, fui na igreja, né? Ele morava perto da igreja. E aí, depois, eu não sei o que aconteceu, eu parti lá, acho que não atendeu, aí depois que eu fui perceber que o dia para ir para o retiro não era aquele lá, né? Aí eu falei assim, oh, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Eu perdi aula
e tô aqui com a mala aqui, não é hoje. Aí eu tava lá diante de Nossa Senhora, né? Falando isso, não sei o quê, chorando, assim, por dentro, né? E assim, com aquele pesar, assim, né? E aí tava preparando para ir embora, e lá tinha, tipo, um quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Mas eu acho que tava um pouquinho mais, tinha outras imagens também. Aí eu vou nessa imagem, o que que tinha no chão? Tinha um terço com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Nossa, naquele momento, eu falei assim, era para mim estar aqui, né? Para mim pegar e responder ao chamado de Nossa Senhora, rezar e o texto todos os dias, né? Nossa Senhora de Guadalupe. E foi o texto de Nossa Senhora de Guadalupe, eu tenho lá até hoje, né? E eu encontrei esse texto nesse dia, né? Se eu não tivesse daquele jeito, né? Assim, confuso, talvez eu não teria visto esse sinal. Então, assim, basta vocês estarem abertos, né? Isso aconteceu comigo, né? Não sei se vai acontecer com vocês também, né? Mas ao longo desse percurso, vocês vão ver sinais, sim, de que Deus quer que vocês se consagrem a Ele, né? A essa consagração a gente fala Nossa Senhora, mas não é a Nossa Senhora que a gente está se consagrando, né? A consagração total é para Deus, né? Por mais que fale com ela, né? Só porque ela faz parte do caminho. Vocês vão ler depois um livro, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, vou lá em Posse, né? Mas para ir para Posse, vocês têm que passar por Buritinópolis. Querendo ou não, vocês estão indo para Buritinópolis também. Mas o fim de vocês não é Buritinópolis, é Posse. Nosso fim não é Nossa Senhora, é Deus. Mas a gente, para chegar em Deus, a gente vai passar por Nossa Senhora. Então, é basicamente essa mensagem para hoje. Se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente pode conversar, senão a gente pode começar as orações do dia de hoje. Podemos rezar, então, as orações do dia de hoje? Então, a gente vai começar pela ladainha do Espírito Santo. Você quer fazer aqui, que é a ladainha do Espírito Santo? Ó, a gente responde. Sim, fala mais, né? Qual é a página? A página 162. 162. 162. 162. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Tem de piedade de nós? Ouvi-nos. Ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Atendei-nos. Deus Pai dos céus, Deus Filho, Redentor do mundo, agora atendei-nos. Tem de piedade de nós. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Continua, tem de piedade. Espírito da verdade, tem de piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem de piedade de nós. Espírito da inteligência, tem de piedade de nós. Espírito da fortaleza, tem de piedade de nós. Espírito da piedade, tem de piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem de piedade de nós. Espírito da ciência, tem de piedade de nós. Espírito do santo temor, tem de piedade de nós. Espírito da caridade, tem de piedade de nós. Espírito da alegria, tem de piedade de nós. Espírito da paz, tem de piedade de nós. Espírito das virtudes, tem de piedade de nós. Espírito de toda a graça, tem de piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem de piedade de nós. purificador das nossas almas, tem de piedade de nós. santificador e guia da Igreja Católica, tem de piedade de nós. distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós. conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós. doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós. coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós. alegria dos anjos, tem de piedade de nós. luz dos patriarcas, tem de piedade de nós. inspiração dos profetas, tem de piedade de nós. palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós. vitória dos mártires, tem de piedade de nós. ciência dos confessores, tem de piedade de nós. pureza das virgens, tem de piedade de nós. unção de todos os santos, tem de piedade de nós. seja-nos propício,
ouvi-nos, perdoai-nos, Senhor, Sede-nos propício, atendei-nos, agora livrai-nos, Senhor, de todo pecado, livrai-nos, Senhor, de todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, de Senhor, toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor, do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor, da inveja e da graça fraterna, livrai-nos, Senhor, de toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor, de toda negligência e tibieza do espírito, livrai-nos, Senhor, de toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor, de todas as heresias e erros, livrai-nos, de Senhor, todo mau espírito, livrai-nos, Senhor, da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor, pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor, pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor, pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor, pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor, no dia do juízo, ainda que pecadores, livrai-nos, Senhor. a resposta é: nós vos rogamos, ouvi-nos, Nós vos rogamos, ouvi-nos. para que nos perdoeis, Nós vos rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja, Nós vos rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis conhecermos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, Nós vos rogamos, para que ouvi-nos. vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, Nós vos rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, Nós vos rogamos, para ouvi-nos. que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, Nós vos rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis receber o número dos vossos eleitos, Nós vos rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis ouvir os Espíritos de Deus, Nós vos rogamos, ouvi-nos. o poder de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. enviai-nos o Espírito Santo. Enviai-nos o Espírito Santo. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos O Espírito Santo prometido do Pai. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos Dai-nos o o Espírito bom. bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Santo, Consolador, Atendei-nos. enviai o vosso Espírito e Tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os Corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aí você pode fazer a ladainha, Senhora. Eu tenho. A ladainha, Senhora. Página 165, ladainha de Nossa Senhora. O meu é página 172. Página 173. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. Santa Mãe de Deus. Rogai por nós. Santa Virgem das Virgens. Rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo. Rogai por nós. Mãe da Igreja. Rogai por nós. Mãe da Divina Graça. Rogai por nós. Mãe da Esperança. Rogai por nós. Mãe Puríssima. Rogai por nós. Mãe Castíssima. Rogai por nós. Mãe Imaculada. Rogai por nós. Mãe Venerada. Rogai por nós. Mãe Amável. Rogai por nós. Mãe Admirável. Rogai por nós. Mãe do Bom Conselho. Rogai por nós. Mãe do Criador. Rogai por nós. Mãe do Salvador. Rogai por nós. Mãe da Misericórdia. Rogai por nós. Mãe Prudentíssima. Rogai por nós. Virgem Venerável. Rogai por nós. Virgem Poderosa. Rogai por nós. Virgem Clemente. Rogai por nós. Virgem Fiel. Rogai por nós. Espelho da Justiça. Rogai por nós. Servo de sabedoria. Rogai por nós. Causa da nossa alegria. Rogai por nós. Vaso espiritual. Rogai por nós. Vaso digno de
rogai por nós. Vaso e signo de devoção, Rogai por nós. rosa mística, Rogai por nós. torre de Davi, Rogai por nós. torre de marfim, Rogai por nós. casa de ouro, Rogai por nós. arca da aliança, Rogai por nós. porta do céu, Rogai por nós. estrela da manhã, Rogai por nós. saúde dos enfermos, Rogai por nós. refúgio dos pecadores, Rogai por nós. conforto dos migrantes, Rogai por nós. consoladora dos aflitos, Rogai por nós. auxílio dos cristãos, Rogai por nós. rainha dos anjos, Rogai por nós. rainha dos patriarcas, Rogai por nós. rainha dos profetas, Rogai por nós. rainha dos apóstolos, Rogai por nós. rainha dos mártires, Rogai por nós. rainha dos confessores, Rogai por nós. rainha das virgens, Rogai por nós. rainha de todos os santos, Rogai por nós. rainha concebida sem pecado original, Rogai por nós. rainha assunta ao céu, Rogai por nós. rainha do Sacratíssimo Rosário, Rogai por nós. rainha da família, Rogai por nós. rainha da paz, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Oremos. Ó Senhor Deus, concedei a nós, vossos filhos, gozar sempre da saúde da alma e do corpo, e pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres das tristezas da vida presente e gozemos a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vai ser a última. Ave estrela do mar, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada, ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem, nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, pessoal. Boa noite, obrigado. Eu acho, não sei o tempo que a gente ficou aqui, mas eu acho que foi mais de 1 hora. E esse link, então, não caiu, então a gente vai usar ele na próxima vez também. Então, fiquem com Deus. Obrigado, até mais. Tchau.